Livro de Gênesis, capítulo 13. De 1 a 11. Gênesis 13, de 1 a 11. Mas permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos analisar todo os dois capítulos, 13 e 14. Gênesis 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos, pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perezeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar à sua água. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Queridos, algumas frases que nós encontramos, é interessante, que diz o seguinte: poeta, volta o acordo e abaixa o volume só. Ficou bem abafado, é isso. Abaixa o volume só. Diz assim, algumas frases: a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. A outra frase diz assim: a pior ambição de um homem é desejar colher pela vida inteira os frutos daquilo que ele nunca plantou. Queridos, o texto que nós lemos, o capítulo 13, e nós vamos trabalhar o 14 também, eles trazem uns fatos da história interessante. Primeiro que a gente vê, queridos, que Abraão, no capítulo 12, ele recebe uma ordem da seguinte maneira: sai da tua terra e sai da tua parentela. Corta os vínculos com a terra e com a família. E no capítulo 13, a gente já vê logo de imediato que começa a narrativa falando: Abraão foi do Egito, foi para um deserto e Ló ia com ele. Queridos, e o texto começa falando o seguinte também: olha, Abraão era um homem muito rico em gado, em prata e em ouro. E também falou: e Ló, seu sobrinho, também era rico. E aí, queridos, começaram a ter um problema. Uma coisa interessante, queridos, que eu estava, quando estava preparando o sermão, eles eram ricos e começaram a ter problema de sustento. A terra não sustentava os dois, porque eles eram muito ricos. Abraão chama Ló e fala: Ló, não tem como. Para que não haja briga, porque os nossos empregados já estão brigando, vamos nos separar. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Você vai para o sul, eu vou para o norte. E o interessante, queridos, que Abraão era mais velho que Ló, sem sombra de dúvida. E falou: Ló, pode escolher. A atitude séria de Ló era o quê? Não, meu tio. Quem escolhe primeiro é o senhor é mais velho. O senhor escolhe. E Abraão era mais velho e mais rico. E Abraão deixou para Ló escolher, e Ló não fez cerimônia. Ló olhou assim: ali, está mais verde, tem mais comida para o meu gado, e escolheu. E eu estudando, queridos, já peguei esse texto outras vezes, diz que Ló escolheu a campina, e o lado que ficou para Abraão, o lado que tinha muita pedra, era difícil para o gado. Quer dizer, Ló teve uma escolha pensando só nele. Nesse meio de escolha, Deus aparece a Abraão de novo, e não apenas repete a promessa. Deus especifica a promessa e amplia. Fala: olha, você não consegue contar o grão de areia, assim vai ser sua descendência. Vai ser muito grande, e vocês vão possuir toda essa terra. E nisso que Ló escolhe a terra que era mais bonita,
acontece uma coisa: Ló vai para uma região chamada Sodoma e Gomorra. E logo de imediato, os textos dizem que lá era uma terra de gente má, era uma terra de gente ruim. E aí, nessa região, Abrão foi para o outro lado e Ló foi para essa região. Assim que Ló chega lá, começa a acontecer uma guerra. Começa uma guerra lá. 5 reis contra 4, e a guerra vai para lá, vai para cá, vai lá, para cá. E as cidades de Sodoma e Gomorra são conquistadas. Isso que elas são conquistadas, os reis que conquistaram levam algumas pessoas de Sodoma e Gomorra e levam também quem? Ló, com tudo que ele tinha. E aí um escapa e corre e avisa Abrão. Abrão, invadiram Sodoma e Gomorra, levaram tudo, e Ló junto. Abrão reúne 318 homens dele preparados para a guerra, vai lá e guerreia e vence a guerra, porque os outros reis não conseguiram. Abraão conseguiu, ele vence a guerra e traz Ló e tudo que Ló tinha de volta. E aí, queridos, o interessante é que Abraão, é um costume das guerras, não digo hoje em dia, mas naquela época havia uma coisinha chamada despojos de guerra. E como que Abraão ganhou a guerra, era direito dele ficar com tudo que ele ganhou. Ele chega para o rei e fala: isso aí é tudo de vocês, não é meu. Mas pode ficar, não é meu. Eu não quero que ninguém fale que vocês me ajudaram a enriquecer. Ele devolve tudo. E chega um homem chamado Melquisedeque, um rei que era sacerdote também. E ali Abraão, além disso tudo, Abraão dá o dízimo a esse homem. E queridos, eu comecei a analisar esse texto. Deus imediato, antes de eu começar a analisar, Deus já me deu a palavra que Ele queria para a gente hoje. E o tema do sermão nessa noite é esse: as decisões e suas consequências. As decisões e suas consequências. Vamos repetir isso, queridos? As decisões e suas consequências. E, queridos, é interessante que toda hora a gente tem que tomar decisão, toda hora. Quer ver um exemplo simples? Você abriu o olho, acordou, abriu o olho, já tem que decidir se vai levantar ou não. Não é verdade? Só o fato de você falar que eu não vou levantar, você já decidiu. Você fala: eu não quero decidir, você acabou de decidir que não quer decidir. Então, hoje eu vou comer, o que eu quero almoçar? É uma decisão. E, queridos, o que eu quero passar, o que a vida nos ensina, que toda decisão tem uma consequência. Toda decisão. E aí, queridos, analisando o texto, o versículo 1 e 5, queridos, do capítulo 13, a gente observa que Abraão toma uma decisão. Subiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Versículo 5 diz: e também Ló que ia com Abraão. Primeira coisa, querido, Abraão tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Abraão? Levar o sobrinho Ló. A decisão de Abraão foi essa: levar o sobrinho Ló. Bom, Abraão obedeceu a Deus? Obedeceu a Deus. Porque Deus não se sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu da terra dele, saiu da parentela. Só que tem que Abraão levou alguém com ele. A ordem de Deus era com Abraão. O acordo de Deus era com Abraão. Então, queridos, Abraão tomou uma decisão contrariando em parte a ordem divina. Abraão obedeceu a Deus o quê? Mais ou menos. Ele obedeceu numa parte e em outra não. E quais foram as consequências dessa decisão de Abraão? Primeira coisa que a gente percebe, parece que tem uma coisa contraditória que eu tinha comentado, foi o quê? Qual o primeiro problema? Versículo 6. Ora, a terra não podia sustentá-los. A primeira consequência de Abraão levar o seu sobrinho foi o quê? Falta de sustento. Se Abraão fosse sozinho, a terra sustentaria Abraão sozinho. Comida para o gado, para os pastores, mas por Abraão não ter obedecido completamente a voz de Deus, a primeira consequência da decisão de Abraão foi falta de sustento. Porque não obedeceu a Deus. Mas tem mais, queridos. Do versículo 7 ao versículo 8 diz: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Porque Abraão não obedeceu a Deus. Qual foi a segunda consequência? Contendas. Houve briga, houve discussões, houve troca de palavras, talvez houve até troca de ofensas. Então a decisão de Abraão foi o quê? Levar Ló. E qual foi a consequência? Primeiro, falta de sustento. Faltou comida para o gado, faltou sustento. Segundo,
houve contenda entre os pastores. Então, queridos, toda decisão nos leva a uma consequência. Mas aí, queridos, o versículo 10 e 11 nos leva a uma outra decisão. Qual foi? Versículo 10: então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até se Zorá. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Ló olhou e disse: opa, essa terra é boa. Não pensou no tio, o tio o conduziu, o carregou. Ló teve uma escolha egoísta. Ló pensou só nele, pensou no gado dele, não pensou no tio que era mais velho, não pensou no tio que tinha dificuldade. Não, aqui é planície. Olha como que é a descrição: parecia o jardim do Senhor. Opa, essa terra aqui é minha. Ô tio, olha só, vou ficar com essa terra aqui. Que a Bíblia, como eu estudei, os estudiosos dizem que o lado que ficou para Abraão era um lado de pedra, de dificuldade. Ló tem uma decisão egoísta. Qual a primeira consequência? Versículo 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A primeira consequência daquela decisão egoísta de Ló foi lugares de pessoas más. Porque Ló foi egoísta, porque Ló pensou só em si, porque Ló só pensou em se beneficiar. Ele toma uma direção que o conduz em lugares de pessoas más. Um lugar ruim, um lugar onde as pessoas pecaram literalmente e de uma maneira prazerosa contra Deus. A decisão de Ló de ser egoísta, a primeira consequência, lugares de pessoas más. E a outra consequência que teve, queridos, por ele estar no lugar errado, na hora errada, teve guerra e ele foi sequestrado. Olha só, queridos, como parece uma decisão simples, não interfere, mas interfere. Ló escolhe ir para um lugar que aparentemente aos olhos era bom, e colhe má companhias, e colhe guerra e sequestro. Mas, querido, textos nos dão outras decisões que foram tomadas. E aí, queridos, no versículo 14 e 15, diz assim: e diz o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder se contar o pó da terra, então também poderá ser contada a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a te darei. Queridos, qual foi a decisão agora? A decisão de Deus. Qual foi a decisão que Deus tomou? De confirmar a promessa e expandir a promessa. Deus decide: Abraão, o seu sobrinho te prejudicou. O seu sobrinho foi egoísta. O seu sobrinho tentou levar vantagem sobre você. O seu sobrinho tentou te prejudicar, mas você foi humilde, Abraão. Você foi humilde. E eu decido agora, sabe por quê, Abraão? Toda essa terra, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, olha para o ocidente, toda essa terra é sua e da sua descendência. Queridos, a decisão que Deus tomou foi o quê? De confirmar e expandir a promessa sobre Abraão. Queridos, quais foram as consequências da decisão? De imediato, no versículo 18. Então, mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos cavalos. E ali edificou um altar ao Senhor. A consequência de Deus abençoar Abraão gerou em Abraão um espírito de adoração. Deus decide confirmar a promessa e expandi-la. E a consequência que gerou aquela atitude de Deus foi Abraão adorar Deus. E queria dizer, isso que acontece com a gente também. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, como que a gente fica? Alegre. A gente começa a adorar a Deus. A gente começa a adorar a Deus. Então, queridos, a primeira decisão: Abraão decide obedecer a Deus mais ou menos, e ali gera falta de sustento e gera contenda. Ló tem uma decisão egoísta, pensando só nele, e ali gera má companhias, e ali gera guerra e sequestro. Deus decidiu confirmar a promessa e expandir a promessa. Ali gerou em Abraão uma adoração, queridos. Mas o texto ainda fala de uma quarta decisão. Lá no versículo 14 em diante: ouvindo, pois, Abraão que seu irmão que estava preso, seu irmão Ló,
levou os seus homens treinados, trazidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. É aí que ele diz que Abrão conseguiu vencer a guerra. Abrão conseguiu vencer a guerra. Qual foi a decisão de Abrão, queridos? Lutar pelos outros, resgatar a família. Abrão podia ter feito o quê, queridos? Não. Meu sobrinho foi para porque quis. Meu sobrinho foi egoísta, ele disse para ela não. Abrão decidiu o quê? Resgatar a família. Abrão decidiu salvar a família. Abrão decidiu lutar pelos direitos dos outros. E quais foram as consequências que Abrão teve, queridos? Versículo 18 mostra. Abrão teve bênção da parte de Deus. Abrão foi abençoado por Deus. Queridos, sempre que você decide a favor dos outros, você é abençoado. Abrão decidiu resgatar a família, resgatar aquele sobrinho egoísta. E o que ele recebe como consequência? Bênção. Deus abençoa Abrão. Primeira coisa que Abrão deve ter como consequência, bênção de Deus. E Deus não parou por aí não. Deus também trouxe livramento. Deus fez com que Abrão fosse livre das mãos dos seus inimigos. Então, queridos, Abrão decide também que ele iria devolver o dízimo a Deus. Ele devolve aquilo que Deus tinha permitido ele adquirir. Do que ele recebe da parte de Deus, outras bênçãos. Queridos, nesses capítulos aqui nós vimos 4 decisões. E vimos também consequências por causa daquilo. E, queridos, a primeira coisa que eu quero começar a aplicar para a gente. Tudo que você decide, isso não é novidade. Tudo que você decide, toda decisão que você toma, gera consequência. Sem exceção. E aí, queridos, a primeira coisa que eu quero falar. Deus tem dado ordem para mim e para você. Deus tem dado mandamentos. Deus já falou comigo e com você o que Ele quer de mim e de você. Cabe quem agora? A gente decidir. Abraão decidiu obedecer a Deus mais ou menos. E por ele obedecer a Deus mais ou menos, por incrível que pareça, ele passou necessidade. E queridos, isso não vai longe. Toda vez que a gente não obedece a Deus, sempre falta algo na nossa vida. Às vezes não é comida, às vezes não é dinheiro, mas às vezes é saúde, às vezes é paz, às vezes é a presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, qualquer que seja a nossa decisão, se não agradar a Deus, se não for conforme a vontade de Deus, ela gera em nós falta de alguma coisa. E me veio à memória agora, queridos, a gente pode citar aqui, o filho pródigo. Ele decidiu sair da casa do pai. E com o tempo, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Falta de alguma coisa, falta de comida, falta da presença do pai, falta da casa. Queridos, quando nós não obedecemos a Deus como deve ser obedecido, nos falta o sustento. E aí, querido, a gente pode perceber que o Salmo 23, ele testifica totalmente o contrário. Quando eu falo, o Senhor é meu pastor, quer dizer o quê? Quando eu me submeto a Deus, quando eu sigo a Deus, quando eu ouço a voz de Deus, nada me faltará. Quando eu decido, queridos, obedecer a Deus, eu tenho o sustento da parte de Deus. Quando eu decido, queridos, obedecer a Deus, eu não tenho e não passo por um momento de contenda. Deus coloca paz na minha casa, Deus coloca paz na minha vida, Deus faz eu ter paz com meus vizinhos. Eu posso ter os piores vizinhos da face da terra, mas se eu estou obedecendo a Deus, até eles procuram ter paz comigo. Quando eu sou obediente, os meus vizinhos me procuram, porque a obediência traz sobre mim a presença de Deus. Eu posso ser uma pessoa agradável de relacionar-se. Então, queridos, quando eu obedeço a Deus, eu tenho sustento e tenho paz. Aí, queridos, vamos passar para a segunda decisão. Ló toma uma decisão pensando só em si mesmo, só nele mesmo. Queridos, quando nós começamos a colocar as nossas necessidades, quando nós começamos a colocar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos ideais acima de tudo, e não pensamos mais no próximo, a gente começa a ter uma decisão egoísta. Foi o caso de Ló. Ló poderia ter tido a grande oportunidade de deixar o tio escolher. E queridos, pai, para analisar como que Ló foi tão ingênuo. Ló sabia, o tio deve ter comentado com ele, que Abraão tinha uma grande promessa. O que Ló tinha que ter feito? Não, vou favorecê-lo, porque na hora que ele estiver lá em cima, eu vou usufruir também. Ló não, na hora ele pensou só em si, não. O
meu gado está passando fome, meu gado está apertado, os pastores de Shiló talvez começaram a fazer pressão nele. Ele, não, eu vou escolher o melhor, eu vou pensar um pouquinho em mim. Queridos, sempre que a gente toma uma decisão pensando só em nós, que a gente esquece de Deus e esquece das pessoas que precisam de nós, sempre que a gente só prioriza as nossas prioridades, sempre que a gente só coloca a gente em primeiro lugar, vem consequências. Essas consequências, quando a gente piscar o olho, a gente pode estar cercado de pessoas egoístas que não fazem bem para a gente. Pessoas que pecam contra Deus. E queridos, a gente para analisar, nada mais nada menos que é o pecado. O que o pecado se constitui, queridos? Atitudes que pensam só no prazer da carne. O pecado nos leva a ser egoísta ao ponto de a gente não pensar em Deus, não respeitar Deus. E nos leva, queridos, a situações difíceis. Queridos, uma decisão egoísta nos leva a ter convivência com pessoas egoístas também, que não pensam em Deus. Mas aí, queridos, não para por aí não. Uma decisão egoísta nos leva também, queridos, a viver momentos de conflitos. A gente começa a viver momentos de conflitos. Logo começou a viver uma guerra que não estava nem por dentro da guerra. Ele era vítima da guerra. Mas, querido, quando nós decidimos, pensando só em nós, começamos a viver guerras internas. Começamos a viver em conflitos. Começamos a perder as coisas. A gente luta tanto para ter, mas quando a gente começa a pensar só em nós, acaba. E, queridos, qual é um dos... Jesus falou que os mandamentos são divididos em dois. Todos os mandamentos são divididos em dois. Primeiro, amarás o Senhor Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Começa a fazer o bem para o teu próximo. Aí Jesus lá na frente fala, quando você fez o bem a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. E todo aquele que largou pai, casa, família por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Então sempre, querido, que temos uma decisão altruísta, sempre que visamos o bem dos outros, Deus visa o nosso bem. Deus olha para o nosso bem. Queridos, a decisão de Ló foi egoísta. E quando nós somos egoístas na nossa decisão, quando nós decidimos visar só o nosso bem, nós perdemos muitas coisas. Mas agora a gente vê aqui, queridos, uma decisão de Deus. E o interessante é que Deus sempre decide a nosso favor. Para analisar qual foi a vez que Deus tomou um partido contrário do seu. Deus nunca vai contra você. Pelo contrário, queridos, quando Abraão possivelmente se viu prejudicado pela decisão do sobrinho, Deus entra com providência e fala, Abraão, não se preocupe com aquele pedacinho de terra. Eu tenho muito mais para vocês. E, queridos, o que Deus quer falar conosco nesse momento? Não se preocupe se alguém está te prejudicando. Não se preocupe se você perdeu alguma coisa. O que Deus tem para você, o que Deus decidiu para você, é muito maior do que alguém está tomando de você. Tem uma expressão aí que a gente usa às vezes, diz o quê? Tem muito mais Deus a dar do que o diabo a tirar. E às vezes nós ficamos abalados por isso. O fulano me deu esse prejuízo, fulano me deu aquele prejuízo, fulano tirou isso de mim, fulano me deu aquilo. E esquecemos, queridos, que assim como Abraão, Deus tem um acordo com ele, uma promessa grande. Deus tem uma promessa grande para a gente também. E essa promessa é o quê? O que é que você perdeu? Eu tenho muito mais a dar para você. Muito mais. E quando Deus fala de promessa, quando Deus fala de dar, Ele sempre fala em multiplicação. Se você olhar na Bíblia, dificilmente você vai achar o fator, a operação de matemática chamada soma. É só multiplicação. 7 vezes mais, 100 vezes mais, 30 vezes mais, 60 vezes mais. Querido, Deus decidiu sobre Abraão, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sabe o quê? Abençoar você. Deus decidiu. Há muito tempo atrás, Ele está confirmando hoje, você vai ser abençoado também. E sabe o que Deus espera da gente como consequência? O que Abraão fez. O que Abraão fez, igreja? Abraão adorou a Deus. Tem gente ligada, amém. Abraão adorou a Deus. Querido, eu quero que você comece a adorar a Deus, porque Deus não vai decidir de abençoar. Deus não vai falar, bom, a partir de agora eu vou abençoar, a partir de agora eu vou mudar a história. Não, Deus, antes de você nascer, antes de chegar aqui onde você está, já havia uma decisão de Deus que você seria vencedor e vencedora e iria prosperar. Pastor, por que não está acontecendo isso agora? Porque Deus às vezes está esperando você tomar a decisão de obedecer em tudo.
Deus às vezes está esperando você tomar uma decisão de não ser egoísta, mas de ser altruísta, pensar mais nos outros do que você. E Deus está esperando você começar a adorá-lo, porque Ele já decidiu te abençoar. Deus está esperando você começar a adorar como Abraão fez. Comece a adorar, queridos. E queridos, a última decisão de Abraão, que a gente vai destacar aqui. Até então, queridos, Abraão tinha tomado uma decisão meia boca. Agradeceu a Deus mais ou menos. Aí depois a gente fala de uma decisão de Ló. Depois a gente fala de uma decisão de Deus. Agora Abraão toma uma decisão completa. Ele recebe a notícia, sequestraram o seu sobrinho com tudo que ele tinha. Abraão reúne aquelas pessoas que moraram com ele, que nasceram na casa dele, pessoas da alta confiança dele, de autoestima, que Abraão gostava muito, e fala, vamos recuperar meu sobrinho. Por que cita isso que Abraão pega as pessoas que eram da sua casa, que nasceram? Queridos, Abraão dá uma lição de moral aqui em Ló e na gente. Abraão coloca em risco, sacrifica a vida de 318 pessoas para salvar alguém da família. Ló, o que a gente pode tirar daqui, meu querido? Obrigado, Jesus. Não tem preço para você resgatar a sua família. Amém? Não tem preço para resgatar uma alma. Não importa se aquela alma decidiu ir para o lugar errado. Não importa se aquela pessoa decidiu fazer errado. Ei, invista tudo que você tem. E o melhor que você tem. Abraão não pegou qualquer um aqui. Abraão não pegou pastor de ovelha. Abraão não pegou mulheres, pegou crianças. Pegou quem? Pessoas que ele gostava e que eram treinados em guerra. 318 pessoas feias na guerra. Abraão nos ensina, você quer fazer alguma coisa? Aleluia. Faça com as suas melhores forças. Faça com as suas melhores armas. Faça o melhor. Quer resgatar uma alma? Gaste em vista, porque você vai conseguir. Amém, igreja? Às vezes nós queremos fazer algo para Deus, queremos resgatar uma vida, queremos montar uma história, mas a gente não vai com toda a força, a gente não vai com todo o empenho, a gente não dá o nosso melhor, a gente dá algumas coisas, e agora Abraão fala para a gente, você quer resgatar uma vida, você quer resgatar a sua família? Dê o seu melhor. Faça renúncia. Ter grandes atitudes. Só se consegue um grande resgate com grandes atitudes. Só se consegue grandes restituições com grandes atitudes. Querido, às vezes nós queremos grandes coisas, mas investimos pouco. Investimos pouco. A gente não entende muito de bolsa de valores. A gente dá para ter uma noção do seguinte: se você comprar um pacote de ações, comprar muito, e aquelas ações valorizarem, você vai ganhar pouco? Você vai ganhar muito. Queridos, você quer fazer grandes coisas, você quer fazer grande obra, você quer ter uma grande família, quer ter um grande ministério, quer ter uma grande vitória, faça grandes investimentos. Invista a sua vida, invista o seu dinheiro, invista a sua inteligência, invista as suas habilidades, invista o seu talento, que você vai ver o que Deus vai fazer. Queridos, Abraão nos ensina, quer resgatar alguém? Faça com o seu melhor. E aí Abraão resgata. Abraão vai lá e luta pelo direito de Ló. E qual é a consequência que Abraão tem isso? Ele é abençoado por Deus. Pastor, mas ele já não era abençoado. Eu imagino um homem que já era abençoado, investiu tudo que tinha e foi mais abençoado. É isso que Deus está nos ensinando, queridos, na vida de Abraão. Quanto mais você der para Deus, quanto mais você investir para Deus, mais você vai ter de Deus. A moeda de troca não é lógica. Se você deu muito para Deus, Deus vai te dar pouco. Por quê? Se Ele é justo, se Ele é a própria justiça. Primeira coisa que a gente vê aqui, Abraão decide resgatar Ló da melhor maneira possível. Abraão mandou um exército? Não. Abraão foi com o exército. Ele fez o melhor dele. Ele pegou os 300, escolheu os melhores e foi junto. Resgatou Ló. Abraão teve o quê? A bênção de Deus. Abraão teve livramento de Deus. Queridos, Abraão foi tão abençoado que o que ele ganhou, ele não precisou. Só falando para vocês, eu não preciso. Queridos, sempre que você decide resgatar um parente, resgatar uma vida, lutar por alguém, lutar pelo direito de alguém, lutar pela salvação de alguém, lutar para tirar alguém das garras do inimigo, lutar para tirar alguém lá nas drogas, na bebida, de uma vida errada, de imediato você
recompensa. E lá no livro de Tiago, se não me vai a memória, diz mais ou menos sobre isso. Fala, olha, se alguém converter o seu irmão de um pecado, cobrirá multidões de pecado. Aí o próprio Jesus fala, olha, eu vou de vossos olhos a mim, eu vou escolher vós outros, para que vades deis frutos, para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. E queridos, aí, a gente dá um parênteses, fala, tem muita gente querendo ser abençoado, querendo ter vitória, fazendo campanhas. Amém. Ainda conta campanhas, nós vamos fazer campanhas ainda. Mas a Bíblia nos ensina o quê? Que eu ganho bênção, ganhando alma. Eu ganho bênção fazendo a obra de Deus. A Bíblia fala quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. E aí a gente cita muito esse texto, Mateus 28, 20. Esse estou convosco todos os dias. Mas quando é que ele falou isso? Ide e fazei discípulo. Aí a gente cita também, lá em Marcos, diz o quê? Falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão serpente, não vai acontecer nada. Se beberem uma coisa mortífera, não lhe vai dar dano. Mas quando isso? Quando estiverem pregando o Evangelho. Porque Jesus, o que Deus, porque a palavra dele quer dizer o seguinte: você está investindo para resgatar alguém, você vai ser retribuído. E por fim, queridos, você vai ter livramentos. Não é só bênção. Abraão teve livramentos. Melquisedeque fala que Deus entregou os seus inimigos na mão de Abraão. Deus livrou Abraão dos seus inimigos. Naquela época eram os reis. Nós sabemos que nós temos inimigos. A nossa carne, que luta contra a gente. O mundo, que está aí oferecendo alternativas fabulosas. E o diabo, que está nos rodeando como um leão. A Bíblia diz aqui que Deus deu um livramento para Abraão dos seus inimigos. E se a gente começar a investir, a buscar almas, nós vamos estar livres do diabo, do mundo e da nossa carne. Eu quero terminar esse sermão dizendo isso, queridos. A sua decisão leva e gera consequências. Nós hoje estamos vivendo literalmente o que nós plantamos alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás. Está gostando do seu presente? Não, você não está gostando não. Então comece a plantar agora, porque você vai ter um futuro melhor. E o bom de Deus, que o retorno dele é quase que imediato. Ele começa a mudar a sua história, ele começa a mudar os seus sentimentos, ele começa a mudar a sua vida completamente. Pastor, você não está exagerando? Não. Vou dar só um exemplo. Ladrão na cruz. Ele levou uma vida de criminalidade, plantando mal. Mas na hora que ele está do lado de Jesus, fala assim: lembra de mim quando entrares no paraíso? Qual a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão ia para o inferno. Mas ele tomou a decisão certa e teve a consequência certa. Queridos, que esses dois capítulos, 13 e 14 de Gênesis, possam nos trazer a memória. Eu colho o que eu planto. Eu vou colher o que eu planto. Eu vivo hoje o que eu decidi ontem. Eu vou viver amanhã o que eu decidi hoje. E se a minha decisão for muito boa, eu começo a sofrer hoje ainda do que eu decidi. Então, queridos, vamos decidir a favor da vontade de Deus. Amém? Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. E que o Espírito Santo esteja nos orientando a sempre tomar a decisão certa. A decisão que agrada a Deus. Amém, igreja? Amém.